Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia 8 de fevereiro, quarta-feira, e hoje nós estamos completando 104 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Isso é um motivo de muita alegria. Parabéns! Estou feliz por você, estou feliz por eu e o irmão André estar lendo também. Estou feliz por estarmos nos agarrando à barra de ferro, nos esforçando para colocar em prática em nossa vida. Estou feliz por poder sentir a influência do Espírito Santo em minha vida e sentir nessas leituras que temos como é bom, como é maravilhoso. Hoje nós vamos ler o capítulo 6 de Alma, que é um capítulo bem curtinho. A igreja em Zarahemla é purificada e posta em ordem. Alma vai a Gideão para pregar, aproximadamente 83 a.C. E então aconteceu que depois de haver acabado de falar ao povo da igreja que estava estabelecido na cidade de Zarahemla, Alma ordenou sacerdotes e élderes pela imposição de mãos, segundo a ordem de Deus, para presidirem a igreja e cuidarem dela. E aconteceu que aqueles que não pertenciam à igreja e que se arrependeram de seus pecados foram batizados por causa do arrependimento e recebidos na igreja. E também aconteceu que todos os que pertenciam à igreja e não se arrependeram de suas iniquidades, nem se humilharam perante Deus, refiro-me aos que tinham o coração cheio de orgulho, foram rejeitados e seus nomes apagados, para que seus nomes não fossem contados com os dos justos. E assim começaram a estabelecer a ordem na igreja, na cidade de Zarahemla. Ora, quisera que entendesseis que a palavra de Deus era acessível a todos, de modo que a ninguém era negado o privilégio de reunir-se para ouvir a palavra de Deus. Nossa, eu fui tocado agora aqui por essa passagem. A palavra de Deus era acessível a todos. O mesmo acontece em nossos dias. A palavra de Deus está acessível a todas as pessoas. Que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus Cristo, para levar a palavra ao mundo, a palavra de Deus, que são as Escrituras. Sim, mesmo o livro de Mórmon, a Bíblia, Velho e Novo Testamento, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor. Que possamos levar esta mensagem ao mundo, que possamos ser promotores, que possamos promover a leitura do livro de Mórmon entre as pessoas, que possamos convidar nossos amigos, que possamos doar livros de Mórmons para as pessoas. Esta semana, agora no domingo, eu doei uma edição tríplice para um novo membro. Ele está conhecendo o Evangelho, já recebeu o batismo, e eu estava conversando com ele e comentei: olha, você está dando seus primeiros passos, tem muito mais. E então falamos do livro de Mórmon, continuei incentivando a ler o livro de Mórmon, mas falei que tem outras escrituras, que quando Joseph recebeu, né, o mandamento de restaurar o Evangelho em nossos dias, ele ia recebendo revelações, e essas revelações foram compiladas num livro que se chama Doutrina e Convênio. Então pude doar uma edição tríplice para ele, para que pudesse continuar a se desenvolver, a se apegar à palavra. Que possamos ser pessoas que promovem a palavra de Deus ao mundo. Que possamos ser promotores, né? Divulgadores do livro de Mórmon ao mundo. Convide seus amigos, convide os membros de sua ala, mesmo entre os membros da igreja. Muitos não se apegam à barra, ou seja, não leem, não procuram aprender, não procuram conhecer por si mesmos, tá bom?
Então vamos fazer esse esforço, todos nós juntos. Eu lembro de uma ocasião em que eu viajava de Londrina para Foz do Iguaçu. E eu estava indo e fui parado pela polícia, porque o meu carro tinha placa de São Paulo, então tudo que era vez que eu passava num posto de polícia eu era parado. E daí o guarda parou e tal. Vamos abrir o porta-mala. Daí desci tudo. Abri o porta-mala, só tinha uma caixa lá, daí eu já taquei a mão na caixa e disse: ó, companheira, vou te dar aqui um livro de Mórmon que fala a história dos povos que viveram aqui nas Américas, que tinha profetas que testificavam de Jesus Cristo. E este livro, ele fala da visita que Jesus Cristo fez às Américas e como ele guiou o seu povo e seus profetas aqui. E dei o livro de Mórmon para ele. Continuei andando só para parar no próximo posto. E quando parei lá, o guarda gentilmente pediu que eu abrisse o porta-malas, e eu fui lá, abri o porta-malas e eu não tinha nada, tinha só uma caixa, lá era uma caixa do livro de Mórmon. Peguei outro livro de Mórmon e dei para ele. Naquela época, devido ao meu trabalho, tinha que viajar muito, então eu tinha um livro de Mórmon. E quando parava no hotel, dava livro de Mórmon, em tudo que é lugar eu ia dando livro de Mórmon. Foi uma experiência maravilhosa, que possamos continuar promovendo a leitura do livro de Mórmon, né? Muito bem, versículo 6. Não obstante, foi ordenado aos filhos de Deus que se reunissem frequentemente e que se unissem em jejum e fervorosa oração pelo bem-estar da alma dos homens que não conheciam a Deus. E aconteceu que Alma, tendo estabelecido estes regulamentos, partiu sim da igreja que se achava na cidade de Zaraenla e foi para o leste do rio Sidão, no vale de Gideon, onde fora construída uma cidade que se chamava Cidade de Gideão, a qual se achava no vale que era chamado Gideão, assim chamado por causa do homem que fora morto com a espada pela mão de Neor. E Alma começou a pregar a palavra de Deus à igreja que estava estabelecida no vale de Gideão, segundo a revelação da veracidade da palavra que havia sido proferida por seus pais, e segundo o espírito de profecia que estava nele, conforme o testemunho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que viria para redimir seu povo de seus pecados, e a santa ordem pela qual fora chamado. E assim está escrito. Amém. E assim concluímos mais uma leitura do livro de Mórmon. Hoje o capítulo, como eu falei, era bem curtinho. Que alegria poder estar com você novamente neste dia, podermos nos reunir, ler um pouco, aprender um pouco mais. Continua firme, continua constante na leitura do livro de Mórmon. Até amanhã. Tchauzão.